Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nied aqui de novo, gente. Hoje para falar sobre três enormes talentos do futebol brasileiro que jogam em posições semelhantes e que tem muito futuro para frente se forem bem administrados na carreira, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, comentar alguma coisa aqui embaixo e dar aquele joinha ou não gostei, dependendo de o que você achar do vídeo, beleza? Valeu! Então, gente, esses três jogadores sobre os quais eu quero falar hoje são Kaique, do Fluminense, Ângelo, do Santos e Savinho, do Atlético Mineiro, certo? Os três jogam predominantemente como ponta direita ali, ou meia direita, como um segundo atacante mais aberto pela direita. São jogadores de habilidade tremenda, jogadores que o futebol deles me agrada muito e jogadores muito novos, tá? O Kaique ele é de 2003, enquanto o Ângelo e o Sávio são de 2004. Então são jogadores realmente muito jovens, né? Como a gente pode ver, o Kaique logo faz 18 anos, enquanto o Ângelo e o Sávio farão 17. E basicamente são jogadores com características que realmente a gente valoriza muito aqui no futebol brasileiro. São jogadores de muita movimentação perto da região da bola, jogadores com um drible muito refinado, que são ótimos passadores além de tudo, tá certo? E são jogadores assim de uma safra que é excelente de pontas direitas aqui no Brasil, né? Além de alguns que já têm seus 20 e poucos anos e estão na Europa, como Antony, David Neres, Rafinha, por exemplo, né? São jogadores que daqui a alguns anos, talvez não na próxima Copa, já na outra, na de 2026 pra frente, com certeza vão brigar por vaga na seleção. O Kaique é um jogador que hoje já está vendido para o Citigroup, né? Hoje os boatos dizem que ele sai já em janeiro, ele não fica até a metade do ano que vem, sai já em janeiro, ele está vendido para o Citigroup por, se eu não me engano, 10 milhões de euros com mais 17 possíveis, certo? Então é uma venda de 10 que pode chegar a 27, dependendo de metas e bônus, esse tipo de coisa que ele atingir. E é dos três hoje o que mais me agrada, o que mais me chama atenção. É um jogador que você vê pouquíssimas características dele que não fortalecem o tipo de jogo dele. É um jogador que entra muito pro meio para ajudar na armação, que tem uma ótima finalização de média e longa distância, além de dentro da área. É um jogador que dribla de maneira excepcional. É um jogador inventivo, criativo, que sabe achar soluções rápidas em momentos de dificuldade, sair bem de pressões. Então, assim, é um jogador completíssimo para a posição, é um jogador que, inclusive, no Manchester City espera-se que ele não seja nem emprestado para os outros times do Citigroup, que ele realmente seja integrado no Manchester City para jogar com o Guardiola. E a gente tem que ver como é que vai ser, né? Se ele vai realmente ser um ponta, de dar muita amplitude, como é no Manchester City atual com Guardiola, ou se ele vai acabar jogando numa posição mais centralizada, mais de falso 9, onde ele teria mais liberdade para atuar. É onde eu preferiria que ele atuasse na maneira que joga o Manchester City, mas vamos ver. Quanto ao Sávio e o Ângelo tem jogado bastante, tem entrado em muitos jogos do Santos, foi o jogador mais jovem a marcar numa Libertadores na história. É um jogador que com 15 anos já estava subindo praticamente, tendo treinos com o profissional e tendo algumas experimentações ali em treinos e todo esse tipo de coisa. Então a gente sabe que é um jogador muito fora da média, com um passe refinadíssimo. Inclusive o Ariel Roland, ele pensa muitas vezes, pelo que dizem, em testar o Ângelo ali como um meia, em testar como ele se sairia ali como um meia, para ser uma opção ali. E eu acredito que se ele não for vendido, em pouquíssimo tempo ele vira uma sombra absurda pro Marinho, tá? O Marinho, que hoje é o titular pelo lado direito do Santos, o Ângelo pra mim é um jogador que pode ser uma enorme sombra para ele, é um jogador que quando estiver totalmente maturado, com o processo de maturação completo ali, pronto para jogar, pode com certeza ser um jogador que tire a vaga do Marinho no equipe titular, né? Porque a gente não pode esquecer que são jogadores muito jovens ainda, né? Que tem que ter paciência com eles, que eles vão oscilar muito ainda quando entrarem,
né? Então, muitas vezes quando eu falo do potencial do jogador, o pessoal fala, puta, mas o cara entrou 3 jogos, foi bem em um, jogou mal outros 2 e tal. Pô, calma, gente, calma. São jogadores que precisam de minutos em campo, mas que não necessariamente vão arrebentar em todo jogo. São jogadores que são muito, muito novos. Não é comum que jogadores subam pro profissional com 16, 17 anos. Não é comum. E são jogadores muito, muito acima da média que são capazes disso. Vão precisar jogar, vão precisar de tempo e de paciência. O Sávio é um jogador hoje que eu acho que é o que está sendo menos bem aproveitado, né? O Kaique, por exemplo, tem sido titular no Fluminense, o Ângelo entra em muitos jogos, o Sávio entra em menos jogos. Ele entra e normalmente quando entra ele mostra que é diferenciado, o toque na bola dele é refinadíssimo, ele acha alguns companheiros de maneira muito interessante. É um jogador que tem um drible curto, tanto para dentro quanto para a linha de fundo, muito interessante. E são jogadores que, ao meu ver, tem tudo para ser, de fato, os 3 que vão disputar a ponta direita da seleção brasileira no futuro, ou até outras posições. O Kaique, por exemplo, joga até pela esquerda, pode jogar mais por dentro, ao meu ver. E então, assim, são jogadores que, além de tudo, dão muita opção pro treinador, são jogadores que gostam de estar próximos da bola, então não são jogadores que vão estar sempre ali limitados a uma faixa de campo, mesmo em esquemas que costumam pedir isso. Eles acabam, em determinados momentos, buscando um pouco mais a bola, saindo um pouco da área de origem, porque são jogadores que precisam estar tocando na bola para realmente ter inventividade e trazer o time para essa armação, né? Eles ajudam muito a jogar o time para frente, a progredir em pressão, em achar espaço onde não tem. Então, são jogadores preciosíssimos, muito valiosos. Inclusive, eu acho que 10 milhões de euros, mesmo contando com os bônus, né? 10 milhões de euros de fixo é pouco, porque os bônus a gente não sabe se vão ser atingidos, né? Falando do Kaique. 10 milhões de euros por ele foi pouquíssimo, tá? Não acredito que foi uma boa venda, mas a gente sabe que os clubes brasileiros, né? Inclusive o Fluminense em geral, têm algumas dificuldades financeiras e acabam tendo que vender muito, muito rapidamente alguns jogadores, né? Mas basicamente são jogadores que têm tudo para jogar em qualquer time grande da Europa, em qualquer time que disputa os melhores e maiores campeonatos. E também por seleção brasileira brigar os 3 para ser titulares em Copa do Mundo. Hoje, entre os 3, eu acho que o Sávio sai um pouco atrás e o Kaique um pouco na frente, né? Mas ainda assim é uma disputa muito, muito boa e muito aberta entre 3 jogadores de finíssima qualidade e inventividade. Beleza, gente? Então vamos ficar de olho neles, vamos acompanhar a carreira deles e torcer para que a carreira deles seja muito, muito bem conduzida, para que nada dê errado no caminho, para que eles acabem se tornando aqueles talentos desperdiçados. Então vamos torcer para isso não acontecer. E é isso por hoje, minha gente. Dá um like no vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e manda para seus amigos. Valeu, falou!